Se você chegou até aqui, provavelmente você é uma pessoa que, assim como eu fui um dia, é uma pessoa ansiosa hoje. E eu quero ensinar você como é possível vencer a ansiedade sem precisar recorrer às medicações. Não porque elas são vilãs, mas porque existe uma forma, um método que pode levar você a regular a sua ansiedade sem que você precise chegar no extremo das medicações. Meu nome é Ivens, eu sou formado em Psicologia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e desde 2010 eu tenho me dedicado a estudar o comportamento humano, as emoções e todo esse universo que envolve a psique e a forma que nós nos relacionamos com o mundo. E nesse vídeo aqui eu vim te mostrar como é possível ter uma vida mais calma, mais tranquila, mais produtiva e com ansiedade regulada. Uma ansiedade que tem a ver com saúde e não com doença. Para começar, eu queria te trazer um dado aqui que é um dado extremamente alarmante. A OMS ela estima que 18,6 milhões de pessoas vivem com alguma desregulação da ansiedade no Brasil. Isso é muito preocupante e não pode ser normalizado. Muitas pessoas que vivem com ansiedade prejudicial, elas tendem a negligenciar essa condição e não buscar nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de intervenção. E você que está aí do outro lado não vai ser essa pessoa. Por isso que eu desenvolvi um método que eu chamo de desaceleração sistemática por reaprendizagem, no qual eu ensino como é que você faz para sair de uma ansiedade prejudicial para uma ansiedade funcional, transformando essa ansiedade numa aliada para que você se desenvolva e alcance seus objetivos, alcance as coisas que você quer na sua vida. Por que eu falo isso? Porque a ansiedade ela tende a te paralisar. Ela é uma condição emocional que, quando ela desregula, ela tende a fazer você não conseguir lidar com as coisas do dia a dia. E quando ela dura por muito tempo, ela tende também a desenvolver outras comorbidades. O que quer dizer comorbidades? São outras condições patológicas, ou seja, doentias ou transtornos que vão se desenvolvendo por conta da ansiedade que fica crônica. A notícia boa é que é possível reverter um quadro de ansiedade desregulada e você vai aprender isso comigo. Foi a partir da experiência clínica, da experiência pessoal e da compreensão que a ansiedade estava alcançando cada vez mais pessoas que eu desenvolvi esse que é o PAC, o Programa Ansiedade Controlada. Uma verdadeira comunidade em que você tem a oportunidade de acessar conteúdos psicoeducativos, ou seja, conteúdos que vão te ensinar como é possível vencer a ansiedade. O intuito dessa comunidade é reunir o máximo de pessoas que estão nessa luta contra a ansiedade, porque eu entendi que se não fizermos nada em grande proporção, a ansiedade desregulada vai alcançar cada vez mais pessoas e adoecê-las. O que a gente vê no horizonte muito próximo é um mar de adoecimento, de transtornos de ansiedade e de transtornos depressivos. Fica comigo até o final desse vídeo para que você possa sair daqui hoje já aprendendo algumas ferramentas que vão te ajudar a lidar com picos de ansiedade, com ansiedade crônica, melhorar o seu sono, melhorar a sua qualidade de vida. São ferramentas simples que, se você aplicar agora, você já vai ter algum resultado, você já vai sentir alguma diferença. E com uma série de outros aprendizados que tem dentro do programa Ansiedade Controlada, dessa comunidade, você vai, com certeza, juntar ferramentas e armas que vão fazer você superar a ansiedade. Mas antes de eu seguir com essa aula, eu quero que você entenda que esse método que eu desenvolvi não é para todo mundo, não é para qualquer um. Eu desenvolvi esse método e criei esse programa pensando principalmente nas pessoas que sofrem com ansiedade desregulada e já tentaram de várias coisas e não conseguiram. Esse método é para você que já percebeu que está com dificuldade de se concentrar, dificuldade nos relacionamentos, às vezes uma oportunidade que você não consegue dar um passo à frente, está com dificuldade de dormir, dificuldade de resolver problemas do seu cotidiano. Esse método foi pensado para você que já sente sintomas físicos da ansiedade. Que sintomas são esses? A palpitação, a hipersudorese nas extremidades, nas mãos, nos pés, tremor, a falta de ar, que já vivenciou alguma crise de ansiedade e sabe o quão desconfortável, o quão desagradável é isso. E tem às vezes até medo de vivenciar outras crises. Então, esse método foi pensado para você que sofre de alguma forma com essa condição da ansiedade e quer ter uma vida mais produtiva, mais calma, mais tranquila e conseguir se relacionar melhor consigo mesmo, com os outros, as pessoas que estão ao seu redor e com o mundo, o trabalho,
as necessidades do dia a dia, as obrigações que você tem que cumprir, os prazos até. Então, se você se identifica com algum desses fatores, esse método é para você. Agora, para quem não é esse método não é para quem busca uma fórmula mágica, um milagre, uma coisa que seja muito fácil de se aplicar e que vai fazer você zerar a ansiedade. Inclusive, esse método não é para você que quer zerar a ansiedade, porque não existe isso de zerar a ansiedade. Você precisa da ansiedade porque ela é uma emoção necessária e foi desenvolvida ao longo de muito tempo para que ela esteja aí cumprindo a função que ela tem que cumprir. O problema todo é quando ela desregula. Então, se você está aqui procurando um milagre para resolver o problema da ansiedade, esse método não é para você, simplesmente porque não existe milagre. Eu estou aqui trazendo para você algo muito sério, fruto de muito estudo, muita prática clínica e da experiência que se provou muito eficaz dentro do tratamento dos meus pacientes. E falando dos pacientes, eu queria ler o depoimento de alguns aqui para que você tenha noção de como são os efeitos do antes e depois do tratamento para a ansiedade voltado e desenvolvido a partir desse método que eu vou apresentar para vocês aqui. O primeiro depoimento que eu quero ler, ele me mandou um depoimento falando de como era antes e como é que ele ficou depois de passar pelo acompanhamento. E ele diz assim, ó: antes era uma situação desconfortável quando eu tinha ataques de ansiedade. Aqui ele está se referindo às crises de ansiedade que ele tinha, que eram constantes, pois na maioria das vezes eu sofria com ataques de pânico leves, em situações sociais que algumas vezes me impediam de fazer algo. Ficava bastante desconfortável, como se todos no local estivessem me julgando. Esse ponto ele é muito interessante, porque diversas pessoas que sofrem com ansiedade têm essa noção. Eu digo que a ansiedade ela coloca numa condição de egocentrismo. Por mais que isso não faça sentido, essa percepção é tão forte e tão desconfortável, gerando vergonha, gerando a própria ansiedade e um desconforto nas relações sociais, que você não consegue estar bem no contato com as outras pessoas. Meu coração acelerava, sentia dor de estômago, suor frio, falta de ar, tontura. Ao longo do tratamento, fui vendo melhoras na minha ansiedade e hoje em dia se tornou muito mais fácil lidar com situações em multidões. Ele tinha um quadro que a gente chama de agorafobia. Esse quadro ele traz para o indivíduo um desconforto quase que insuportável e muitas vezes insuportável de estar em lugares abertos ou estar em meio a multidões. Depois do tratamento, ele percebe que não era mais algo desconfortável para ele estar nesses ambientes. E ele finaliza o depoimento dizendo assim, ó: tiveram grandes melhorias em praticamente todos os sintomas e aí da ansiedade, é isso que ele quer dizer. Então percebam, antes a gente tem uma pessoa aqui que sofre com ansiedade num nível muito elevado. Depois do tratamento, ele consegue lidar com a ansiedade dele, regular a ansiedade dele. Então a ansiedade ela não sumiu, ela está ali presente porque ela é necessária, mas ela não traz mais esses sintomas desagradáveis e patológicos que são decorrentes dos transtornos de ansiedade. Um outro depoimento que eu quero ler para vocês, ela passou por um acompanhamento e também sofria com a condição da ansiedade e conseguiu superar muito essa condição. Sou paciente de Ivens, cheguei com muita insegurança. A insegurança é um dos sintomas da desregulação da ansiedade. Então, se você está aí do outro lado, você se percebe muito inseguro, provavelmente você sofre com algum problema de ansiedade, com alguma desregulação de ansiedade. O que me gerava muita ansiedade e fazia perder o controle das emoções. Então a insegurança que ela tinha gerava muita ansiedade nela e fazia perder o controle de outras emoções. Então perceba, a ansiedade ela nunca vem sozinha, ou quase nunca vem sozinha. Geralmente ela vem com uma angústia, com uma tristeza, uma frustração, sempre trazendo outras emoções desagradáveis que poderiam ser evitadas ou reduzidas caso você soubesse lidar melhor com a ansiedade. Hoje tenho aprendido a lidar com a ansiedade, o que me deixa mais calma em situações de estresse. Já melhorei muito através do acompanhamento que é conduzido pelo psicólogo Ivens. E termina falando gratidão, agradecendo. Eu vou ler para vocês também aqui trecho do depoimento do paciente que é arquiteto. Ele disse assim para mim, ó: quando eu comecei o acompanhamento eu tinha algumas demandas, dentre elas a carência, o imediatismo. Olha aqui um traço que é o traço de pessoas ansiosas, imediatismo. Eu queria que as coisas acontecessem no momento que eu queria e ficava muito triste, muito decepcionado se não acontecesse. Então esse imediatismo
que é uma forma de funcionamento que potencializa a ansiedade, ele vem muito junto com a frustração e a decepção. Por quê? A pessoa que é imediatista, que tem esse padrão de imediatismo, ela tende a querer que as coisas sempre saiam da forma que ela acredita que tem que ser. Ou seja, ela tende a querer controlar tudo. E não é possível controlar tudo. E a partir disso é que a gente percebe que essa pessoa que é imediatista, que tem esse padrão imediatista, ela está sempre passando por pequenos ou grandes picos de ansiedade. Com o tempo, eu fui aprendendo diversas estratégias e inúmeras técnicas para poder controlar a ansiedade, que eu entendi que se camufla em vários sintomas. No meu acompanhamento, eu aprendi que não adianta só tentar filtrar os pensamentos. Se você não cuidar de você mesmo, se você não cuidar da sua rotina, para que tenha tranquilidade, para que tenha tempo de descansar, de dormir bem, praticar exercícios. Ele traz aqui diversos fatores que estão dentro do programa Ansiedade Controlada e que fazem parte desse método que eu chamo de desaceleração sistemática por reaprendizagem. Ele fala assim, não adianta tentar só filtrar os pensamentos. E não adianta só fazer isso. Isso não quer dizer que você não tenha que fazer isso. Então, você tem que fazer isso e fazer uma série de outras coisas para que você consiga se desenvolver. Eu aprendi a respeitar meus limites e entendi que algumas coisas não dependem de mim. Quando começamos a ter ideia disso, gera um alívio muito grande. Então, no meu acompanhamento, eu consegui resolver a dependência emocional e a ansiedade. Eu era muito ansioso e entendi os pilares que me fizeram ter uma melhora muito significativa. Para quem tem ansiedade, para quem sofre com os efeitos do que a ansiedade causa, eu indico muito o tratamento, porque é algo muito sério, onde você vai se autoconhecer e resolver o que você precisa com a sua demanda, com a sua melhora pessoal. Então esse depoimento é muito interessante, traz uma dimensão para a gente de como tratar a ansiedade não é fácil, mas é possível. Então aqui você vê que diversos pacientes, eles passaram pelo acompanhamento em que eu faço, voltado para tratamento da ansiedade. E esse aqui eu li 3 depoimentos para vocês, né? Então são centenas de pacientes que eu já acompanhei, centenas de resultados que eu tenho, assim, muito orgulho e fico muito feliz de ter tido a possibilidade de ajudar essas pessoas. E eu tô aqui trazendo algo que eu quero ajudar você. Eu sei desse tratamento da ansiedade, principalmente porque eu já passei por isso também, né? Então não é só uma questão profissional, é uma questão pessoal também. E eu lembro que para mim era muito difícil, por exemplo, falar, né, me apresentar, imaginar que eu estou falando aqui para centenas, milhares, milhões de pessoas talvez atrás dessa câmera aqui, era algo que poderia me deixar extremamente paralisado. Mas eu consegui superar isso no início, não com o método, com a metodologia. Então, para mim foi muito difícil esse início de lidar com a ansiedade. Mas eu já me percebi ansioso desde a infância. E essa ansiedade na infância, ela se manifestava de uma maneira muito sutil até, mas que era reforçada, essa sutileza era reforçada nas minhas relações com as outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Eu era uma criança muito tímida. E essa timidez, ela já é um traço de ansiedade social. Essa característica minha, ela se manifestava muito nas relações com figuras de autoridade. Então as pessoas ali, professores, pessoas mais velhas, tios, parentes, enfim, elas me faziam ficar muito retraído, muito reprimido. Eu fui convivendo com isso, né? E na escola eu lembro que isso era muito marcado. Eu me sentia muito à vontade, ou minimamente à vontade, na relação com meus colegas, mas na relação com os professores, em sala de aula, sempre que tinha uma figura de autoridade ali, eu ficava muito retraído, de maneira a ter vergonha de perguntar, de maneira a ter vergonha de me expressar, de me posicionar, principalmente na relação com a brincadeira, né? Então a brincadeira diante de figuras de autoridade era muito mais reprimida e eu fui convivendo com isso. Essa foi uma coisa que eu vim perceber depois de muito tempo. Na adolescência, essa ansiedade ela ficou muito marcada em relação à ansiedade social. Então eu tinha muita dificuldade de me relacionar com pessoas da mesma idade que eu, de conversar, de me posicionar. E uma das coisas que me salvava muito é que eu gostava muito de esportes. Eu era muito bom de jogar futebol, de jogar handebol, voleibol, todo esporte eu me dava muito bem. Então isso meio que equilibrava essa relação da ansiedade, que às vezes vai até danificar, digamos assim, a sua percepção de autoeficácia, ou seja, de quanto você se percebe capaz. A ansiedade ela gera isso, mas no meu caso eu tinha uma prática muito boa com os esportes e isso fazia com que eu me percebesse uma pessoa muito capaz. Não só muito capaz nos esportes, mas também muito capaz nos estudos. Comecei na minha infância
Por conta dessa facilidade até de aprender, eu pegava as coisas muito rápido. Eu ouvia uma coisa assim e pegava. Eu lembro de um episódio que parece bobo, mas para mim foi lá na infância, foi algo que me marcou muito. Eu já consegui entender que a forma que a gente fala as palavras não é a mesma forma que a gente escrevia as palavras. Eu lembro uma vez eu estava com um coleguinha lá, ele escrevia uma palavra e um conectivo, né? O conectivo I, é e outra palavra. E eu lembro que ele falou assim, que ele colocou ali no papel e escreveu, vou dar um exemplo aqui, não lembro exatamente, mas bola e casa. Ele colocou um izinho ali no meio, né? E casa. Ele escreveu como se falava. Eu já sabia que não era I, eu sabia que era um E, eu tinha por volta de 5 anos. Ele estava escrevendo, copiando, e aí ele botou aquilo ali, eu corrigi ele. Ele falou, não, é assim, a gente fala assim, é assim. E aquilo ali me marcou muito porque eu olhava para os outros coleguinhas e tinha uma sensação de que eu sabia mais, que eu não precisava me esforçar tanto quanto eles para que eu pudesse aprender, uma vez que eu tinha aprendido antes que eles. Isso foi algo problemático na minha vida porque isso demorou muito para ser compreendido como uma distorção e me trouxe uma série de consequências. Então eu sempre fui uma pessoa muito procrastinadora. Até hoje eu tenho que lidar com isso, que é uma outra característica que pode mobilizar muita ansiedade. Essa procrastinação nos estudos se dava muito pela compreensão que eu tinha que eu poderia aprender depois. Então, eu posso aprender depois, isso não é tão difícil, depois eu estudo sozinho. Essa característica, ela se associava com a vergonha e a ansiedade social de tirar uma dúvida em sala de aula. Então, eu falava, se eu fiquei com dúvida, depois eu vou lá, estudo sozinho e aprendo. Isso foi gerando uma série de prejuízos que eu tive que lidar no decorrer do tempo. E só depois, na adultez, foi que eu consegui compreender o quanto isso tinha a ver com as questões de ansiedade. Você pode estar agora se identificando comigo aí, porque isso é muito comum. A procrastinação, a ansiedade social, a noção de capacidade reduzida, tudo isso pode estar associado com um problema de ansiedade que você pode estar passando e pode não estar identificando, ou se está identificando, não está sabendo tratar. Depois que eu passei na adolescência, entrei na faculdade, comecei a perceber essa ansiedade social, já conseguia entender o que estava acontecendo comigo, porque eu comecei a estudar, a ver ali, me identificar na literatura científica, e essa compreensão, ela de cara já me trouxe um impacto, assim, eu já fiquei, poxa, eu tenho uma questão aqui que eu preciso regular. Eu sempre fui uma pessoa que, apesar de ter uma ansiedade ali considerável, significativa, eu tinha noção de que eu tinha que enfrentar as dificuldades que eram colocadas para mim dentro da minha vida, e a partir desse enfrentamento é que eu poderia me desenvolver. E esse enfrentamento, ele nem sempre foi tão organizado como eu coloquei aqui dentro do programa Ansiedade Controlada, consegui sistematizar. Esse enfrentamento era muito intuitivo, então muitas vezes eu quebrei a cara nessa de enfrentar também. Uma coisa para mim que era muito difícil era conversar com uma garota. Então, se eu tinha que conversar com uma garota, eu ficava muito desconcertado, ficava muito desconfortável e quase sempre eu travava. Minha noiva tá ali do outro lado. Inclusive, quando a gente se conheceu, foi muito engraçado. A gente se conheceu numa praia, a gente estava num veraneio. E aí a gente estava lá passando essa temporada ali. E eu encontrei ela lá no final do curso, então já estava muito mais desenvolvido por conta dessa questão do enfrentamento. Então, meu objetivo ali não era necessariamente uma namorada, né? Então eu estava ali para curtição, fazer amizade e tudo mais. A gente fez logo uma amizade, né? Eu conversei muito com ela, a gente trocou muita ideia, mas a gente não ficou de cara, né? Ela foi minha amiga e a gente foi andando, né? E eu fui conhecendo outras pessoas até que ela encheu o saco e foi embora. E aí, a partir desse dia, eu falei, poxa, perdi a menina, perdi a caloura, não vou achar, dei mole. Depois de um tempo, a gente voltou a se ver na universidade, né? E aí, a lábia foi melhorando e tal. E aí, fui desenrolando, né? Algo que pra mim era muito difícil naquela época já, oitavo semestre, final do curso, já não era tanto. Se não fosse o meu enfrentamento contra a ansiedade, com certeza a gente não estaria aqui hoje, né? A gente está na mesma casa, morando junto, com vários planos aí, né? Nossa construção da nossa família. A ansiedade, ela barra também as nossas possibilidades. Detalhe, foi eu que adicionei no Facebook. Então foi ela que tomou a iniciativa. Ela tomou a iniciativa de adicionar no Facebook. O Facebook na época era como se fosse um marco, né? Então quem adicionava no Facebook
Na época estava ali dando já um primeiro passo. E o grande marco, eu lembro que o grande marco, quando a gente começou a namorar, era o Facebook. Enquanto não colocava relacionamento no Facebook, relacionamento sério no Facebook, não valia. Então a gente tá lá, se entrar no meu Facebook, lá vocês vão ver quando é que começou. Não me pergunte quando. Tô correndo risco agora. Então depois dessa história toda, que envolveu até casamento, né? Vocês têm a noção de como a ansiedade ela pode fazer com que a gente não dê passos na nossa vida. A ansiedade ela pode ser algo muito prejudicial, apesar de que a base dela, a raiz dela, ela é funcional. Então a ansiedade ela cumpre uma função importantíssima, mas quando ela desregula, ela pode atrapalhar muito a sua vida, muito os seus relacionamentos. E você tem que entender isso. Às vezes você tem um relacionamento e você perde o relacionamento por conta da sua ansiedade. Então, para que você fique craque nessa compreensão da ansiedade, das desregulações da ansiedade, eu quero te mostrar quais são os erros comuns de pessoas que são ansiosas e que estão aí funcionando intuitivamente, lidando com a ansiedade, tipo assim, ó, eu posso lidar com isso, não é nada demais e não sei o quê. E são erros comuns de pessoas ansiosas ou pessoas que estão mal orientadas sobre a sua condição de ansiedade. O primeiro erro que eu quero chamar a atenção para você é o erro que eu chamo do funil invertido. Eu vou colocar ele já nesse primeiro momento porque é um erro muito comum. O que é esse funil invertido? Imagine você que o funil, ele cumpre, deixa eu pegar esse copo aqui. Esse copo tem um formatozinho, né, que ele pode representar um funil. Então o funil ele começa mais largo aqui e ele vai afunilando, né, até chegar na basezinha. E o objetivo é que você consiga colocar um recipiente aqui embaixo, lançar um líquido aqui em cima para que facilite a entrada do líquido no recipiente. O funil invertido, quando eu falo do uso da medicação. Então, muitas pessoas que buscam tratar a ansiedade, elas invertem o funil. Por quê? A medicação, ela está aqui na ponta do funil. Ela é importante, ela tem que existir no tratamento da ansiedade em alguns casos, mas ela não é o primeiro fator de intervenção. O que isso quer dizer? Quando você começa pela medicação, que geralmente está aqui, você inverte o funil. Aí, nesse caso, o bico do funil ele está para cima e você vai tentar encher um recipiente que está aqui embaixo com o bico do funil mais fino, afunilado para cima. Então você vai perceber que quando você tentar derramar o recipiente aqui, a água vai se perder muito e você não vai conseguir encher o recipiente que está aqui embaixo. Por que eu digo que isso aqui é um funil invertido? O tratamento começar pela medicação. Porque antes de intervir com a medicação, que é uma substância que vai tentar regular questões químicas dentro do seu organismo, você precisa verificar uma série de outras condições que envolve ambiente, que envolve suas relações, que envolve seu modo de pensar, que envolve o seu modo de se comportar, que envolve a sua rede de apoio, que envolve a sua capacidade de intervir no seu próprio organismo, que envolve organização, rotina, sono. Então, tudo isso vem antes da intervenção medicamentosa. Se você inverte o funil, você comete o primeiro erro no tratamento da ansiedade. Isso não quer dizer que a medicação não é importante. E aí a gente já entra no segundo erro, que é o erro da subestimação da medicação. Então, eu recebo muitas pessoas que, assim como aumentam a expectativa na medicação, então sim, tem pessoas que chegam no consultório e falam assim, eu quero ser encaminhado para o psiquiatra para eu poder me medicar. Pode encher. Então tem pessoas que chegam no meu consultório e falam assim, eu quero ir para o psiquiatra para eu poder me medicar logo, para eu poder ficar bom logo dessa ansiedade. E outras pessoas, elas chegam no meu consultório e falam assim, eu quero fazer qualquer coisa, só não quero tomar medicação. Tanto uma quanto outra estão cometendo erros. E essa segunda, que está subestimando a medicação por conta de preconceitos, crenças, né, que as pessoas elas vão construindo ali através da compreensão do que é a medicação. A pessoa ela pensa que se eu tomar uma medicação para tratar a ansiedade, eu vou me viciar. E não é assim que funciona. Então, esse é um segundo erro, que é a subestimação da medicação. A medicação ela pode sim ser importante, mas ela não é o primeiro fator e muitas vezes ela não é nem necessária no tratamento da ansiedade. Isso depende muito do diagnóstico, do quadro,
da intensidade que essa desregulação de ansiedade ela tá, do tempo em que essa ansiedade ela tá desregulada. No programa Ansiedade Controlada, você aprende a identificar quando é que você tem que buscar um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, quando é que é necessário buscar esse tratamento medicamentoso, você tem uma noção para que você possa buscar um profissional. Esses erros, eles precisam ser evitados. E aí, já a partir desses 2 erros, você vê como esse problema é um problema complexo, né? Então você tem uma coisa aqui que é 2 coisas sobre a medicação, uma é a hipervalorização da medicação, inverte-se o tratamento, e a outra é a subestimação, né? A hipovalorização da medicação, em que o tratamento medicamentoso é negligenciado. Então são 2 faces de um mesmo problema. E essa complexidade, ela traz pra gente o terceiro erro. O terceiro erro numa pessoa ansiosa é tentar lidar com a ansiedade intuitivamente, achar que você, é assim mesmo, eu vou fazendo isso aqui, aquilo outro. Uma coisa que eu fiz na minha vida e que eu vi que não dá muito certo, porque diversas vezes eu quebrei muito a cara porque eu não tive a orientação correta. Então, quando é que eu comecei a ter uma melhor noção de como lidar com a ansiedade? Primeiro, com os estudos. Então, eu comecei a estudar psicologia, a estudar comportamento humano e comecei a ver que era muito necessário buscar essa compreensão. Segundo, com orientação profissional. Eu tive ali a orientação de professores na época da faculdade, tive a orientação de uma psicóloga, fui estudando, fui compreendendo e cada vez mais fui criando ferramentas. E o que é que eu fiz aqui? Mastiguei tudo para trazer para você o melhor, o suprassumo do conhecimento científico e psicológico no tratamento da ansiedade. Então, se você quer lidar com a ansiedade intuitivamente, provavelmente você vai errar e provavelmente você vai se dar mal. Porque quando a ansiedade desregula, fica muito mais difícil de você entender as causas e de você conseguir intervir naquilo que realmente é necessário. Primeiro porque muitas vezes você nem sabe quais são as causas, você nem consegue identificar quais são as causas. E segundo porque muitas vezes você não consegue entender essa condição emocional. Muito por conta da nossa criação, da nossa cultura. Então a gente não tem uma cultura voltada para a compreensão das emoções e para a expressão dessas emoções da maneira mais assertiva. Então isso dificulta muito a nossa capacidade de gerenciar as nossas próprias emoções. E essa dificuldade de gerenciar nossas emoções traz para a gente o 4º erro, que é conter a manifestação da ansiedade. Quando a pessoa ela começa a entender que a ansiedade ela pode ser problemática, muitas vezes essas pessoas elas começam a generalizar essa compreensão da ansiedade enquanto problemática. O que isso quer dizer? Nem toda ansiedade é prejudicial. Então, se uma emoção ela existe, ela está aí para ser vazada, para ser manifestada, para ser expressada. E muitas pessoas elas acham que porque uma emoção é desagradável, ela é algo ruim. Então, nem tudo que é desagradável é ruim na nossa vivência. Enquanto seres humanos, nós precisamos das emoções que são desagradáveis, que são desconfortáveis, porque elas sinalizam principalmente uma necessidade de autoproteção, e a ansiedade é uma delas. Então, quando você tenta conter a ansiedade, a primeira coisa que vai acontecer é a potencialização desse estado de humor, dessa emoção, e a partir dessa potencialização, você pode ter crises de ansiedade, você pode ter desconfortos emocionais muito desconfortáveis, desculpem a redundância, mas é isso mesmo, você pode estar ali vivenciando algo que você não deveria estar vivenciando. Vamos fazer um teste aqui para você entender o que eu quero dizer? Então, toda vez que você tenta controlar um pensamento, conter um pensamento, o que acontece? A tendência é que esse pensamento ele volte de forma intrusiva. Então, vamos lá. Eu vou falar para você não pensar em alguma coisa. Então, não pense em um limão sendo cortado ao meio e sendo espremido. Primeira coisa que vem à sua cabeça quando eu falo não pense nisso, é você pensando nisso. Tem uma música dos Los Hermanos que fala assim, ó, não te dizer o que eu penso já é pensar em dizer. Então toda vez que você tenta controlar um pensamento, tenta controlar um estado emocional de maneira ineficaz mesmo, né? Então você vai perceber ali que você já vai estar incorrendo no pensamento, já vai estar incorrendo no estado emocional e muitas vezes potencializando situações que são desconfortáveis. Eu quero te apresentar o 5º erro, muito comum e talvez esse seja o mais importante, é o erro da evitação. Por diversas vezes eu me vi evitando também. Por diversas vezes eu me vi me esquivando de situações que potencializavam aquele estado de ansiedade. A ansiedade,
Toda vez que você tenta evitar a dor, você está aumentando a dor. Você está dando um alimento, um anabolizante para a sua ansiedade. Então, toda a situação que gera ansiedade e você evita, você não entra em contato com ela, na próxima vez que você tiver que entrar em contato, sua ansiedade ela vai estar maior referente a essa situação. Então, esse erro é muito comum e talvez eu acho que é o mais prejudicial nas pessoas que sofrem com ansiedade, que é o erro da evitação. Para lidar bem com a ansiedade, você vai ter que aprender a enfrentar as coisas, você vai ter que aprender a bater de frente com aquilo que lhe gera medo. Se você não bate de frente, se você não cria estratégias para bater de frente, isso é um ponto, abrindo parênteses aqui, isso é um ponto muito importante. Não é bater de frente de qualquer jeito. Eu estou aqui ansioso, enfrentar essa ansiedade de qualquer jeito, porque você pode se dar muito mal. Já a partir dessa compreensão, né, dos erros comuns, você já pode perceber que tem coisas aí que você está fazendo errado e que você talvez nem estivesse percebendo. Esse entendimento ele vai ser muito mais aprofundado dentro do programa Ansiedade Controlada. Mas eu quero trazer para você uma outra coisa que agora, que eu acho que é muito importante que você saia daqui compreendendo também. O que eu estou propondo aqui nesse programa é uma série de técnicas e fundamentos que estão baseados na minha experiência clínica, na literatura científica mais moderna e na minha experiência pessoal. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque esse método que eu desenvolvi, que eu coloquei dentro da comunidade, né, dentro do programa Ansiedade Controlada, que eu chamo de desaceleração sistemática por reaprendizagem, ele tem toda uma base, toda uma estrutura que é muito voltada para uma noção de responsabilidade com a sua saúde e com o seu bem-estar. É um processo psicoeducativo que visa reestruturar a sua forma de pensar, porque pensar influencia na ansiedade, a sua forma de se comportar, os seus hábitos, o seu ambiente. Então, tudo isso a gente vai olhar para verificar quais são os pontos que podem estar influenciando e mobilizando a ansiedade em você de uma maneira prejudicial. A partir do momento que você consegue fazer isso, que você consegue seguir esse método, você vai ter uma vida muito mais calma e tranquila e a possibilidade de você estar mais produtivo, mais eficiente, unindo a calma e a tranquilidade com o desenvolvimento das suas atividades, da sua rotina, do seu dia a dia e saúde, porque é muito importante que você tenha saúde. Então não adianta nada ter desempenho, falar em produtividade e não ter a saúde em dia, a saúde mental, a saúde física em dia. Como é que eu fiz para que isso ficasse muito fácil para você de ser aplicado? Eu separei esse método, eu coloquei ali, estruturei, subdividi, na verdade, a palavra é essa, ele num passo a passo, numa trilha que tem 4 fases. Essas 4 fases, para ficar bem didático, bem facinho de pegar, eu chamei de M2-3M. O que é isso, M2-3M? M2, mapeamento multifatorial. Você vai olhar para todas as áreas da sua vida e verificar onde é que está os problemas que podem estar mobilizando a ansiedade em você. 3M, o que é o 3M? Então, o primeiro M do 3M é o monitoramento. Então, o que é esse monitoramento? Depois que você fez esse mapeamento, você vai acompanhar e observar com técnicas, com ferramentas que eu desenvolvi para que você consiga fazer uma observação precisa. Esse monitoramento, ele serve para que você possa acompanhar passo a passo o que pode estar acontecendo aí que não deveria estar acontecendo. O segundo M do 3M é a mudança. Então, a partir do momento que você faz monitoramento, você consegue identificar fatores de mudança e você vai ter também técnica passo a passo para que você possa estar mudando coisas que você deve mudar e coisas que você já está querendo mudar em você. Se você está procrastinando demais, lá no programa Ansiedade Controlada, nós temos todo um plano anti-procrastinação para que você deixe de procrastinar. Se você está com dificuldade de resolver problemas, então a gente tem lá dentro do programa Ansiedade Controlada todo um formulário, toda uma estrutura para que você consiga facilitar a sua forma de resolver problemas. Às vezes você está com dificuldade de entender os seus pensamentos, está confuso, né? Eu digo que isso é um labirinto. A ansiedade coloca a gente dentro de um labirinto cognitivo, um labirinto de pensamentos. Tem ferramenta para que você consiga organizar os seus pensamentos. Então, além disso, tem muito mais coisas que estão lá dentro e que estão dentro dessa estruturazinha assim, simples, né? 4
passos em que você vai seguir. O quarto passo, que é o terceiro M do 3M, é a manutenção. Por quê? Porque não adianta nada ter uma mudança se você não consegue mantê-la. Então a gente vai ter também estrutura para que você consiga manter os ganhos que você vai alcançar no decorrer do desenvolvimento do programa e na sua relação com as pessoas que estão ali dentro dessa comunidade que eu fiz e organizei com muito carinho para que você tenha o melhor possível do conhecimento sobre a ansiedade. Então você já sabe que a ansiedade é algo natural, necessário, mas que por vezes ela pode estar desregulada e trazer com ela uma série de desconfortos que podem fazer muito mal à sua saúde. Mas existem diversos tipos de ansiedade. Eu quero te apresentar alguns gráficos aqui só para você ter noção de alguns tipos de ansiedade. O primeiro gráfico é esse aqui, que eu vou colocar na tela, da ansiedade generalizada. Então você percebe que a ansiedade generalizada tem uma linha que é a linha que eu chamo de linha da tranquilidade, a base da tranquilidade, e a ansiedade generalizada, ela está um pouquinho acima do limiar da tranquilidade e com alguns picos de ansiedade, algumas pequenas crises de ansiedade que ocorrem no decorrer do tempo. Essa ansiedade generalizada, você vai ter uma dificuldade muito grande de se manter tranquilo, porque a ansiedade ela acontece o tempo todo em diversas situações e, como o nome já diz, ela é generalizada. Então, é uma coisa muito geral, então você está o tempo todo muito ansioso. Esse tipo de ansiedade, ela está no seu funcionamento como um plano de fundo desagradável. Então você está aqui, mas tem alguma coisa que lhe desagrada muito e tem a ver com a ansiedade. Essa é uma das ansiedades mais perigosas, eu digo assim, porque muitas pessoas elas não buscam tratamento para essa condição e acham que é normal. Porque é possível que ela se cronifique na compreensão, né? Então, eu acho que é normal, eu sou assim mesmo, sou uma pessoa muito agitada, sou uma pessoa corrida, eu estou sempre apressado e esse funcionamento ele vai trazendo consequências na saúde como um todo. Para você ter uma noção, a ansiedade generalizada e outras condições de ansiedade, ela pode trazer uma desregulação no seu sistema cardiovascular. Por exemplo, a pressão alta, ela pode estar associada com a ansiedade desregulada. Ela pode trazer também uma desregulação no seu sistema digestivo, gastrointestinal, por exemplo, a gastrite, a esofagite, o refluxo. Isso pode estar associado com a condição de ansiedade desregulada e generalizada. Então é uma condição perigosa que precisa de tratamento. Você não pode se acostumar e achar que isso é normal, deixar para lá. Um outro gráfico que eu queria trazer para você, que está no outro extremo da ansiedade, é a fobia social, em que a ansiedade ela pode estar na linha de tranquilidade também, então você pode estar ali no limiar de tranquilidade, mas essa ansiedade ela acontece sempre na relação com o outro, na relação social. E essa relação social, você vai perceber que quando o sujeito ele está diante da necessidade de se relacionar socialmente, vai ter um pico de ansiedade muito alto. Como a gente está sempre, o ser humano é um ser social, a gente vai estar sempre envolvido em atividades sociais e, consequentemente, a pessoa que tem ansiedade social vai estar sempre tendo picos de ansiedade, porque o tempo inteiro vai estar lidando com essa necessidade de se relacionar com outras pessoas. Além desses gráficos que você viu aqui, existem outros gráficos que estão dentro do programa que eu vou te ensinar, né, como lidar com cada uma dessas ansiedades. Então, só a título de citação aqui, além da ansiedade social, tem a fobia específica, que são fobias direcionadas para objetos, para estímulos específicos. Tem também a ansiedade decorrente de um outro tipo de transtorno que a gente chama de transtorno obsessivo compulsivo. Esse transtorno obsessivo compulsivo, todo mundo conhece, já ouviu falar, né, que é o famoso TOC. Ele traz também uma condição de ansiedade muito forte e essa condição de ansiedade muitas vezes tem a ver com a necessidade do controle, os pensamentos obsessivos, uma necessidade de um perfeccionismo que muitas vezes não é alcançado, então essa pessoa ela sempre está ansiosa. Existem outros tipos de ansiedade, mas vocês vão saber, entrando no programa Ansiedade Controlada, quais são esses tipos e qual é a forma de tratar cada um deles. Sabendo que existem diversos tipos de ansiedade, eu quero que você saiba que existe também a ansiedade funcional, que é aquela ansiedade necessária. E essa ansiedade necessária, ela acontece no sentido de te fazer se movimentar.
Então é uma ansiedade que tem que estar presente, porque senão você não se movimenta. E muitas pessoas, elas não conseguem trazer a ansiedade para um âmbito adaptativo, funcional. Eu quero te ensinar a sair do âmbito prejudicial para o âmbito adaptativo, funcional. Ficou fácil de entender aí que existe uma ansiedade prejudicial e uma ansiedade funcional? Então, a partir dessa compreensão, vamos fazer uma técnica aqui muito simples, muito fácil de ser aplicada, que pode te salvar de uma crise de ansiedade, te tirando de uma condição desadaptativa para uma condição mais adaptativa. A gente vai usar nossa respiração para sair de um estado de ansiedade prejudicial para um estado de tranquilidade. A respiração, ela é como se fosse uma ponta da reação que a ansiedade causa no seu corpo. Como assim? Toda vez que você está ansioso, você vai perceber que você vai ter alteração na sua forma de pensar, então seus pensamentos tendem a ficar mais confusos e acelerados. Na sua forma de se comportar, então você tende a se isolar, evitar ou ter reações mais irritadiças. E também no seu fisiológico. Quando você está muito ansioso, sua respiração ela fica encurtada e fica mais acelerada. O que é respiração encurtada? O ritmo entre a inspiração e a expiração vai estar menor. Isso causa nas pessoas que têm essa reação com a ansiedade uma sensação muitas vezes de falta de ar, de um bolo aqui travando aqui e às vezes uma dor no peito também. Essa dor no peito muitas vezes é confundida com um ataque cardíaco, uma parada cardiorrespiratória. As pessoas elas correm para o pronto-socorro pensando que o coração está tendo um infarto ali. Então vamos lá. O que você vai fazer agora? O que você vai aprender? Você vai aprender a fazer uma respiração que eu chamo de respiração quadrada, certo? Essa respiração ela vai acontecer de uma forma paulatina, pausada, lentificada e atenta. Preste atenção nessa palavra, atenta, atenção. A ansiedade ela modifica muito o seu estado atencional, então você vai voluntariamente direcionar a sua atenção para a sua respiração. Você vai fazer isso? Vai funcionar através do que a gente chama de diafragma, né? Um músculo, uma musculatura que fica logo abaixo aqui dos seus pulmões. Você vai usar o seu diafragma para empurrar a sua barriga, encher a barriga. Então, toda vez que você inspirar, que você puxar o ar para dentro, você vai encher a barriga. Inspira, segura, solta. Pausa, inspira, segura, solta. Repete esse ciclo, pausa o vídeo e continua repetindo esse ciclo. Repete algumas vezes. Então, quando você perceber, você vai estar entrando num estado de tranquilidade. Essa é uma ferramenta que você deve fazer prestando atenção na sua respiração. Então, enquanto você estiver fazendo, você vai estar prestando atenção. Sua atenção vai voltar para a sua respiração. Tem aspectos na respiração: ritmo, temperatura, contato com as narinas, com a entrada, né, do ar. Então, você vai prestando atenção em todos os aspectos que você conseguir da sua respiração. Juntar essas duas coisas vai fazer com que o seu sistema atencional, que está desregulado por conta da condição da ansiedade, ele volte para um nível regulado. Então você tira o foco das questões que estão te gerando ansiedade e volta o foco para um estímulo neutro. Por outro lado, a respiração ela cumpre uma função de, através dessa engenharia reversa, pegar a reação da ansiedade lá na ponta, né, na fisiologia, e volta desfazendo a ansiedade passo a passo até chegar no ponto cognitivo, a forma de você pensar. Então a ansiedade ela vai baixando de acordo com que você vai lentificando a sua respiração. Além das técnicas de respiração, você vai aprender técnicas de desaceleração, você vai aprender técnicas de reestruturação da forma de pensar, você vai aprender técnicas da antiprocrastinação, você vai aprender técnicas de melhoria do seu funcionamento cognitivo, melhoria do seu funcionamento, do seu aprendizado, de produtividade, técnicas
para melhorar o seu sono, então tem isso dentro do programa Ansiedade Controlada. Você vai ter ferramentas e formulários para que você consiga se organizar melhor, técnicas de ganhos rápidos diante de crise de ansiedade, técnicas de comunicação, de habilidade social e tudo isso eu reuni e muito mais coisa dentro do programa Ansiedade Controlada para que você possa ter o melhor conteúdo científico voltado para a regulação da ansiedade e mais do que isso, a regulação da ansiedade através de uma lógica de tranquilidade e saúde. E a partir disso ter mais produtividade e desenvolvimento pessoal. Busquei fazer algo que seja o mais aplicável e o melhor para você que está precisando regular a sua ansiedade. E aí você deve estar se perguntando agora, quanto é que tudo isso vai custar para você? Eu diria que é um valor irrisório pelo que eu vou estar entregando. A gente vai ter aí, além do que eu já te falei, os bônus. Então a gente tem lá o programa anti-procrastinação todo pronto, todo estruturado. A gente tem lá o desafio de 100 dias, que é um desafio que eu me propus a fazer. Tem uma série de vídeos que estão lá, uma série de conteúdos que estão relacionados a esse desafio. É um desafio voltado para produtividade e saúde, então desenvolvimento de produtividade e da formação de hábitos saudáveis. Então você vai ter lá todo o conteúdo relacionado ao desafio dos 100 dias, você vai poder participar e fazer o desafio dos 100 dias também. E também, talvez o melhor bônus que a gente possa ter aqui, que é um programa de treinamento cerebral com a mestre Ayla Cardoso, que é a minha noiva, por sinal. E ela vai estar entregando para vocês gratuitamente uma série de aulas que vão te ensinar como treinar o seu cérebro para que você tenha um aprimoramento neurológico, cerebral do seu funcionamento. Você que está com problema de memória, problema de atenção, de concentração, dificuldade de aprendizado, você vai aprender nesse bônus uma série de coisas que vão poder te ajudar a desenvolver essas áreas aí e ter um cérebro mais aprimorado. Só esses bônus aí já são extraordinários. Mas não tem só esses bônus. A gente tem o programa Ansiedade Controlada, que tem tudo isso que eu te falei. E tudo isso poderia custar R$2.000, R$3.000, R$4.000, mas aqui você vai estar investindo na sua saúde mental, na sua tranquilidade, aprendendo a se desenvolver enquanto ser humano, ser mais produtivo, tranquilo, calmo, entender como é que faz para se livrar do sintoma da ansiedade por apenas R$ 49,90 mensais no plano anual. Então você vai pagar uma mensalidade que custa menos que o valor de uma pizza, de um final de semana, para quem gosta de beber, de uma bebedeira, de uma sentada na mesa de bar. Então você vai estar ali investindo na sua saúde num valor irrisório. Posso dizer irrisório porque realmente é irrisório pelo que eu estou propondo a te entregar aqui. Você pode pensar, poxa, mas eu não tenho tempo para aplicar, isso não é para mim, não funciona dessa maneira. Se você está dizendo que não tem tempo, são aulas sintéticas focadas no que você tem que aprender, direto ao ponto, sem enrolação. Se você está achando que isso não é para você porque é online, porque é um formato de comunidade, aí é que você se engana, porque você precisa estar dentro de uma comunidade em que as pessoas falem a mesma língua, que consigam combater a ansiedade. E se você não se atentar a isso, você está um passo atrás. Você não entendeu como é que funciona o tratamento da ansiedade. E esse tratamento, ele não acontece só dentro do programa Ansiedade Controlada. O programa Ansiedade Controlada, ele não vem para substituir outras formas de tratamento. Pelo contrário, ele vem para complementar e vem para ensinar você quando é que você tem que buscar cada forma de tratamento no caso da sua ansiedade. Tudo isso está ali e de forma online. Então, se você pensa que de forma online não funciona, você está equivocado. Se você acha que é um risco investir esse valor, eu te digo que não há risco algum. Por quê? Você entra no programa, você faz parte da comunidade, você acessa todo o conteúdo e se você achar que não é para você, em 7 dias você pode pedir o seu valor de volta, o seu investimento de volta e eu vou te devolver sem te perguntar nada, sem saber por quê, nem para que você desistiu de fazer parte. Mas eu te garanto que vai valer a pena. Mas se ainda assim você não quiser fazer parte, você entrou lá e viu que não é para você, eu te devolvo o seu dinheiro sem problema nenhum, sem te perguntar nada. Assim como meus pacientes que passaram pelo acompanhamento,
comigo para regular a ansiedade, você está tendo a oportunidade agora de fazer parte e aprender tudo que diversos pacientes fizeram comigo. E é mais um depoimento que eu tenho, que eu vou colocar aqui para você ver, né? Uma paciente que eu digo que é um exemplo. Eu vou ler esse depoimento aqui para vocês. E, ó, consigo identificar o quanto eu progredi. Eu trazia comigo um sentimento de tristeza e uma dor no coração que já não encontrava muitos motivos para sorrir ou até mesmo encontrar razões para prosseguir. Sentia-me presa aos meus problemas e não encontrava nenhum caminho que me fizesse tomar a direção menos dolorosa. Junto com esse sentimento de tristeza vinha a sensação de impotência diante dos desafios que tinha de enfrentar. Tudo me causava medo de enfrentar a vida, de frustrar as pessoas. Tinha medo de dizer não e ficar mal vista. Muitas vezes sofremos demasiadamente por darmos importância a coisas que não têm muita relevância em nossas vidas. Descobri uma forma de não catastrofizar as coisas. O acompanhamento foi a solução para controlar melhor a ansiedade. Foi um remédio para aliviar minhas dores. Mas é claro, tudo isso não seria possível sem a ajuda de um ótimo profissional. Portanto, não poderia finalizar sem externar minha gratidão a você, Dr. Ivens Neres, pelo profissional excelente, sensível e humano com as dores do outro, do próximo. Muito obrigado. Então esse é mais um depoimento aí de uma paciente. Para finalizar esse vídeo aqui, se inscreve, o botão de inscrição tá aí. Vem fazer parte dessa comunidade, vem fazer parte de um grande movimento que busca trazer mais tranquilidade, calma e menos ansiedade para a vida das pessoas em todo o Brasil, em todo o mundo, com esse conteúdo que eu venho trazendo. E eu falo isso não por soberba, mas pela confiança de que isso pode ajudar a vida das pessoas. Um abraço para você, eu te espero lá no programa Ansiedade Controlada. Quando você entrar na comunidade, quando você entrar lá na área de membros, você já vai ter acesso ao mapeamento que a gente faz, é um mapeamento multifatorial, um formulário. Você já vai ter acesso às primeiras aulas. Eu vou estar lançando outras aulas no decorrer do tempo e no decorrer do tempo a gente também vai se conhecer, a gente vai se ver nos encontros ao vivo, que eu vou abrir lives, a gente vai poder conversar e trocar ideias, e eu vou poder te orientar pessoalmente sobre a sua condição, e você vai ter essa oportunidade de falar diretamente comigo sobre o que você está passando. Um abraço para você, eu te espero lá, vamos fazer parte desse programa e eu garanto que você não vai se arrepender. Tchau, tchau.